Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu venho aqui falar com vocês, né, a respeito de um assunto muito importante que eu comecei ontem. E aí, hoje eu vi que tinha um pedido lá do Leandro falando: fala mais sobre preguiça, fala mais sobre procrastinação. Então, assim, para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline Seres, eu sou terapeuta de florais de bar, palestrante, master coach, trabalho com desenvolvimento pessoal, trabalho justamente fazendo com que você reconheça o que está fazendo com que você tenha preguiça, com que você procrastine, com que você não esteja alcançando os seus objetivos. E isso tudo hoje veio uma reflexão para mim quando eu vi lá, fala mais sobre preguiça e procrastinação. E aí a primeira coisa que eu penso é, realmente, quantas pessoas no mundo não deixaram, não perderam, não se desvirtuaram do seu caminho por preguiça ou por procrastinação. E quando a gente está falando sobre isso, a gente precisa pensar o seguinte, as pessoas fazem isso porque querem? Não, não fazem isso porque querem. Pelo contrário, elas até sofrem por isso. Existe um sofrimento por trás disso. Só que é como se a pessoa tivesse assim, ó, presa, presa. E a pessoa entra dia, sai dia e ela não entende o motivo pelo qual ela está procrastinando e ela está com preguiça. Tantã! E esse é o motivo pelo qual eu estou aqui. Vou fazer mais um movimentozinho para vocês virem o mapa e aproveitar e se empolgarem, né? Porque nada melhor quando a gente está vendo esse mapa assim, a gente percebe a dimensão desse mundo, do universo, para a gente poder entender o seguinte: eu mereço, eu mereço, eu mereço. Repete comigo 3 vezes: eu mereço e eu mereço. Então, voltando, vamos lá. O que é uma preguiça e o que é uma procrastinação? São comportamentos, né? E existe uma diferença básica entre os dois. Por quê? A procrastinação, a pessoa está sempre adiando. Adia aquele compromisso, adia aquela tarefa, adia aquela conversa. A pessoa adia. Ela adia. Ela sabe, mas ela adia. Já a preguiça não. A preguiça é aquele tipo de pessoa que ele não está afim de fazer nada. O procrastinador ele até faz, mas ele faz outras coisas. Mas aquelas tarefas que de alguma forma ele entendeu na cabeça dele que não faz sentido, que é difícil, ou que talvez ele possa ter alguma dificuldade para realizar, ele fala: deixa, amanhã eu faço. Deixa, amanhã eu faço. E o cara da preguiça é o cara que não tem ambição nenhuma na vida, é aquele cara que, vamos deixar a vida passar. E é engraçado quando eu falo desse assunto, eu até falei, né, no final de semana, que eu lembro muito de uma frase que a minha mãe falava. Às vezes a gente estava assim no sofá, sentada, assim, parando, a gente já tinha brincado, já tinha feito, porque a pessoa que cria a gente, né, a gente passa ali por um aperto, né, com aquelas pessoinhas mágicas em volta da gente. E eu me lembro que depois da gente já ter feito um monte de coisa, brincado, saído, ido pra praia, voltado, jogado bola, pra não, sentava no sofá, tava ali vendo filme, às vezes, naquele pensativo, vinha ele e falava assim: tá pensando na morte da bezerra? E na minha cabeça eu pensava: meu Deus, que bezerra, que morte, né? E isso é muito importante a gente entender. Quando a pessoa tá ali sentada no sofá ou fica na cama deitada o tempo inteiro sem fazer absolutamente nada. É claro, né, gente? Tudo isso tem que ter uma atenção. Até que ponto isso não está voltado para doença, para depressão, né? Para alguma fase da depressão, né? Quando a pessoa tem algum tipo de doença. Eu não estou falando aqui, eu estou falando da pessoa que é preguiçosa verdadeiramente, da pessoa que procrastina mesmo. Só para que vocês possam entender que isso é mais comum do que o que a gente pode pensar. Isso pode acontecer com você. E aí você precisa entender, e isso é maravilhoso a gente estar aqui para a gente ter clareza disso. Olha, acordei hoje ou alguém me deu uma tarefa e eu não estou realizando essa tarefa e eu estou procrastinando. Primeira dica, né? Que fonte é essa? O que está me trazendo para que eu não faça? Deixa eu pensar. Será que é a minha autoestima e a minha capacidade de fazer?
Será que é ansiedade? Será que é estresse? Sinal que eu estou me boicotando, eu preciso ter essa identificação. O segundo ponto que você precisa pensar é o seguinte, ok, eu vou criar aqui um objetivo e vou fazer pequenas metas para que eu possa alcançar. Por quê? Porque quando eu crio pequenas metas e eu consigo fazer, né? Eu libero neurotransmissores dentro de mim, eu tenho uma sensação boa, uma sensação gostosa, eu me sinto capaz e a tendência é sempre eu conseguir mais. Então não adianta, se você está procrastinando a vida, se você criar uma meta, um objetivo totalmente inatingível, uma meta que você não vai alcançar nem tão cedo. Então, a dica é, crie uma meta muito pequena. E eu sempre gosto de dar um exemplo de beber água, né? Crie uma meta de você beber 10 copos d'água por dia, 20, 30, 50. É uma coisa tão simples, mas que quando você conseguir realizar aquela quantidade, o importante é que você coloque uma quantidade e faça. Porque quando você conseguir realizar aquilo dali, você está mandando mensagem, você está mandando a sensação de vitória, de que você conseguiu. Quantas pessoas passam um dia sem beber água? Tantã, eu já fui assim. E quando eu chegava à noite, eu me sentia péssima, porque eu não tinha bebido água. Cheguei a ter problema nos rins verdadeiramente, cheguei a tomar remédio verdadeiramente. Então, é uma coisa muito simples, mas você já está dizendo estou cuidando de você. Olha, estou cuidando de você. Porque eu não fazia isso, tá, gente? Eu não fazia. Eu não cuidava de mim nem para beber água, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, a gente precisa ter esse entendimento. A mesma coisa das nossas necessidades, né? Às vezes eu estava no trabalho em algum lugar, eu sentia aquela vontade de ir à casa de banho, sentia aquela vontade, mas eu me prendia em função de outras coisas, eu não estou atendendo a minha necessidade básica. Quem é você? Cadê a sua autoestima? Como assim você não merece parar tudo para ir na casa de banho? Sabe? São coisas que a gente não dá conta. E na minha cabeça é trabalho, 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 trabalho. Sabe? Isso acontece com você? Isso é muito importante, a gente se dá conta disso. Como assim eu não mereço beber água? Como assim eu não mereço ir na casa de banho? E hoje, se você perguntasse para mim lá atrás, nada disso ia passar pela minha cabeça. Então a gente precisa entender realmente, para a gente ver onde é que está. Porque quando eu fui olhar isso tudo, eu falei, caramba, eu não me dava o direito de merecer isso. Então quando você está ali adiando, né, uma tarefa, adiando um compromisso seu, dá uma olhada, uma analisada com calma. Crie essa meta pequena para que você consiga cumprir. Crie essa meta, sabe? Para que você mande esse comando da felicidade. E aí, em relação a essa meta objetiva, a gente pode falar da agenda. Quando você cria ali no dia anterior, né, geralmente no domingo, eu atualizo a minha agenda, eu pego os meus atendimentos da semana passada, atualizo para a semana seguinte e vou colocando ali tudo o que eu preciso fazer, né? Porque eu não marco sempre, quando eu estou começando as minhas sessões com o meu coach, porque durante a semana pode ter algum tipo de alteração por algum motivo. Então, essas são as dicas, quando eu estou aqui falando para você, que é o que eu faço na minha vida. Então, a gente tem que estar a gente tem que ter muito autoconhecimento, sabe? E a gente, lembra quando eu falo bastante aqui da humildade? Isso tudo, para a gente reconhecer, a gente tem que ter humildade. A gente tem que ter humildade para a gente não pensar assim, eu nem quero ver que eu sou um procrastinador. Eu não quero nem ver que eu sou uma pessoa preguiçosa, porque, meu Deus, o que eu vou pensar de mim? E não é nada disso. Quando você consegue identificar, perfeito. Você sabe aonde você tem que atacar. É a mesma coisa quando você chega no médico e fala assim, eu tô passando mal, tá, mas onde é que tá a dor? Não sei. Entendeu? Funciona da mesma forma, gente. A gente tem que ser muito simples em relação a essas coisas, né? Não adianta a gente ficar elucubrando coisas mirabolosas, não. É a mesma coisa. Sabe? Isso é tão mirabolante. Como que vai ser? Peraí, eu tô procrastinando? Eu tô com preguiça? Aonde? O que eu tenho que fazer? Papel e caneta. Anotar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Por que eu não tô fazendo isso? Por isso, por que eu não tô?
Então isso é muito, muito, muito importante. Muito, muito. Então, para você que é procrastinador, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E para você que está com preguiça, tenha ambição na sua vida. Sonhe, crie, para que você possa fazer o teu start. E pequenas metas. Identifica pequenas metas, crie a agenda e você vai ver como isso vai fazer diferença na sua vida. Tenha um ótimo dia. Gratidão. Ah, esqueci de falar uma coisa com vocês muito importante. Curta, compartilhe, salve, mande mensagem e vamos ajudar outras pessoas a terem essa clareza. Porque nada melhor do que a gente ter clareza para a gente parar com a procrastinação. Tenha um ótimo dia. Gratidão.